Mãos marcadas. Audiobook do 120º livro de Francisco Cândido Xavier. Mãos Marcadas dói, publicado em 1972 e sua autoria é atribuída a diversos espíritos. Caro amigo, se você gostou do livro e tiver condições de comprá-lo, adquira um, pois os direitos autorais são destinados a instituições de caridade. Gostou do audiobook? Então deixe o seu like no vídeo, pois aumenta a relevância do vídeo e o YouTube entrega para mais pessoas. Deixe um comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Um abraço fraterno a todos vocês. Pularemos a leitura do sumário. Prefácio. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento, e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não me deis tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te. Quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma rosa de paz. Que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos, reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo. Aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas. Onde sempre estiveste sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores. Uberaba, 03 de junho de 1972. Anseio e prece. Senhor, sei que nos deste a todos um encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo, nada fazes em vão. A estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Atribuíste à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor. Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder, e a fonte o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever. Comissionaste as árvores amigas, em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de guardar-te a vida, e auxiliar sem recompensa. Doaste à flor o dom de perfumar, e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce ministério de servir. Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que quase nada sou e quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compaixão. Maria Dolores. No caminho da vida. Reage a vida para nós em toda parte, segundo a nossa própria ação. Observemos a natureza em sua feição pura e simples. O rio, quanto mais profundo, mais requisita a contribuição de afluentes. O incêndio cresce, conforme o combustível de que as suas labaredas se nutrem. O fruto relegado ao abandono, converte-se em foco infeccioso, cada vez mais virulento. Assim também nossos gestos de bondade enriquecem-nos o tesouro de simpatia, tanto quanto nossa incompreensão adquire número crescente de desafetos. Nossa perseverança no dever bem cumprido transforma-se em jubilosa prosperidade ao redor de nossos passos, enquanto que a preguiça,
Com a indiferença pelas obrigações que o mundo nos confere, depressa, transubstancia-se em penúria e enfermidade, na senda em que jornadeamos. Habitue-se a procurar espinhos na vida alheia e viverás com um espinheiro no coração. Procura as pedras da estrada e em pouco tempo respirarás num deserto empedrado. Busca, no entanto, as boas qualidades do vizinho, e sublime compreensão coroar-te-á a cabeça. Empenha-te na identificação do melhor, na tela de circunstâncias da vida, e reconhecerás, em todos os acontecimentos de cada dia, a harmoniosa vontade de Deus, conduzindo-te à paz. Não nos esqueçamos de que a lei divina expressa-se em nós, conosco e por nós, em todos os momentos da nossa existência. Dela receberemos felicidade ou sofrimento, luz ou treva, ânimo ou desalento, gelo ou calor, segundo as nossas próprias requisições, no uso dos talentos, que o Senhor situou em nossas mãos. Aprendamos a semear o trigo da boa vontade, com todos, onde estivermos, na certeza de que movimentando no infinito bem os recursos que nos foram emprestados na terra, estaremos amealhando a nossa riqueza imperecível para a glória celestial. Emanuel. Comecemos hoje. Não diga que você pratica as lições do Evangelho, ante a luz do Espiritismo, simplesmente por debater-lhe os problemas. A palavra edificante é uma bênção do céu, mas, há sonâmbulos do verbo notável, sem serem loucos. Falam de maneira brilhante, embora dormindo. E todos podemos sofrer semelhante calamidade. Em nosso testemunho de aplicação com Jesus, é preciso fazer algo. Acorde, pois, trabalhando. Lembre-se de que o próximo espera por seu auxílio. Mexa-se, de algum modo, para ajudar. Pinte, com o próprio esforço, a casa onde você mora, dando-lhe aspecto mais agradável. Lave a louça da mesa que o serviu. Limpe uma ferida que sangra. Apare as unhas de um paralítico. Guie um cego, na praça pública. Garanta a higiene, onde você estiver. Acomode o próprio corpo com atenção, de maneira a não incomodar o vizinho, no veículo de condução coletiva. Carregue uma criança de colo para que essa ou aquela mãezinha fatigada descanse, por alguns minutos. Costure para os necessitados. Dê um café aos filhos do infortúnio. Distribua, com alegria, as sobras da refeição. Antes que apodreça, entregue a roupa supérflua ao companheiro andrajoso. Reparta o pão com o menino infeliz, que muitas vezes, lhe observa o conforto pela vidraça. Plante uma árvore útil. Enderece uma gentileza aos amigos, procurando ocultar-se. Estenda abraços fraternos, ainda mesmo por um simples momento, aos que forem surpreendidos pela enfermidade, na rua. Adquira um comprimido balsamizante para o irmão que acuse dor de cabeça. Faça o favor de transportar espontaneamente os pequeninos fardos que pesam nas mãos alheias. Confie um livro nobre à circulação, no ambiente doméstico. Ofereça uma flor ao enfermo. Preste, com bondade, a informação que lhe solicitam. Dê alguns cruzeiros, em favor das boas obras, sem a preocupação de fiscalizar. Comecemos agora. Não creia que o barulho de fora consiga despertar-nos. Ante a pressão externa, mais se esconde a tartaruga na carapaça. Entretanto, o ruído de nossas próprias mãos no trabalho construtivo renova-nos a mente. Hoje, você enriquece o serviço do Senhor, alguma coisa. Amanhã, porém, o serviço do Senhor será tesouro crescente, em seu caminho. André Luiz. Serve e encontrarás. Examina a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo ferido pelo arado é berço prodigioso da produção. A árvore, 1000 vezes dilacerada, orgulha-se de sofrer e ajudar mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco, alcança o grande rio, a caminho do mar. Algumas sementes formam a base preciosa da floresta. Pedras agressivas se convertem em obras-primas da estatuária, quando não vertem do solo, a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentando-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples apanágio do homem enquanto se refugia, desacisado, na furna da ignorância. Somente a alma humana distanciada do conhecimento superior assemelha-se a um fantasma de angústia, penúria e lamentação. Se podes observar o patrimônio das bênçãos celestiais, no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal, seja a tua viagem por onde passes, um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E, à medida que avançares na senda da elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor,
encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te abençoará com a felicidade inextinguível, em plenitude da vida triunfante. Emanuel. Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome. Porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes, que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço nosso coração. Maria Dolores. Respostas do alto. Reconhecida a verdade de que nosso Pai Celestial responde aos bons corações, através dos corações que se fazem melhores, não olvidemos a nossa possibilidade de servir na condição de valiosos instrumentos da divina bondade. Nós que sempre somos tão apressados e tão pródigos no pedir, lembremo-nos de que podemos também dar. Auxiliemos a divina providência no abençoado serviço do intercâmbio. Ninguém pode contar com uma fortuna, em valores amoedados, para encontrar a felicidade perfeita, mas toda vez que derramarmos o coração, em favor dos nossos semelhantes, semearemos a verdadeira alegria. Todos podemos, em nome do Senhor, responder às rogativas dos que lutam e sofrem mais que nós mesmos. Uma visita ao doente é sagrado recurso da fraternidade ao que suplica a assistência do céu, em desespero. A desculpa sincera é uma bênção de alívio para quem sofre sob o peso da culpa. Um gesto de carinho é uma plantação de simpatia na terra escura da alma que se arrojou aos precipícios da revolta ou da incompreensão. Um sorriso amigo é uma resposta do bom ânimo e da amizade, refundindo as forças daquele que está prestes a cair. Recorda que o Senhor espera por tua boa vontade e por teus braços, para responder com a paz e com a esperança aos que te cercam. Ainda que tudo seja secura e aspereza em torno de teus pés, ama sempre. Através da corrente viva do amor em teu coração, interpretarás a cooperação do céu aos que te acompanham e receberás, constantemente, as respostas do alto às tuas aflições e aos teus problemas. Emanuel. Elevação espiritual. A elevação espiritual não se nos incorpora à vida, nem pela prosperidade, nem pela carência, nem pelo renome, nem pela obscuridade, nem pela cultura intelectual, nem pela incipiência, nem pela autoridade humana, nem pela condição de subalternidade, nem pelo ajustamento à vida considerada normal, nem pelos conflitos psicológicos que se carregue, nem pelos amigos, nem pelos adversários, nem pelo apoio do elogio, nem pelo desapreço da injúria. A elevação íntima depende unicamente de nossa reação pessoal ao aceitar e usar para o bem tudo isso. Albino Teixeira. Tudo claro. Depois da morte, não é o espetáculo grandiloquente dos mundos que te assombrará o espírito redivivo, por mais que deslumbre a criança num palácio de maravilhas, não se verá exonerada da imposição do crescimento. Tudo é sequência nos trilhos do universo. Não terás a maior revelação da luz de Sírio ou na paisagem de Júpiter. A surpresa estarrecedora flui de nós mesmos, na contemplação do que fomos e somos, sem subterfúgios, sem máscaras, sem mentiras, tudo lógico, tudo vivo, tudo claro. Enquanto nos sobrepuja a natureza animal, nossa mente rasteja na argila vil, e, em razão disto, havemos de sujeitar-nos a reiteradas experiências no campo físico, em obediência às leis que presidem a vida vegetativa. Quando, porém, a existência nos propicia o ensinamento superior, por se nos ter a tal ponto modificado a estrutura anímica em onda de frequência já mensurável, a nossa mente, cada vez com maiores responsabilidades, projeta-se em linhas de força de nitidez crescente. As emissões do presente aclaram-nos o pretérito, que então, pode ser fotografado num segundo. Através do hoje, ressurge o ontem. A existência no corpo de carne é chapa negativa. A morte é o banho revelador da verdade, porque a vida espiritual é a demonstração positiva da alma eterna. Se inutilmente recebemos a lição renovadora do amor,
com possibilidades inúmeras para a execução dos desígnios do Senhor entre as criaturas, retendo, em vão, os dons celestes do reconhecimento. Então, ai de nós! Porque a justiça nos pedirá contas? Porque a fé nos arguirá? E porque a realidade nos falará duramente? Não ouvides que em nós mesmos reside a luz imperecedora que em nosso caminho fará tudo claro, quando a nossa consciência, já esclarecida e responsável, se vê desnuda do sopro da desencarnação. Antônio Americano do Brasil. No caminho terrestre. Espírito reencarnado. No corpo que te contém. Ante as provas necessárias. Espera fazendo o bem. Se aguardas tranquilidade. Na luta que te advém. Em qualquer lance da estrada. Espera fazendo o bem. Exerces muitos encargos. Sem apoio de ninguém. Não te queixes, nem reclames. Espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives. Muita pedra sobrevém. Sê fiel à obrigação. Espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te. Sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas. Espera fazendo o bem. Padeces desilusão. Sarcasmo, insulto, desdém. Não permutes mal por mal. Espera fazendo o bem. Lamentas pesares, golpes. Choras o escárnio de alguém. Tristeza não edifica. Espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa. Do lodo que o mundo tem. Contempla o céu, fita o sol. Espera fazendo o bem. Se queres felicidade. Na terra e no mais além. Não te afastes do serviço. Espera fazendo o bem. Deus é Pai justo e perfeito. Dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta. Espera fazendo o bem. Casimiro Cunha. No templo da carne. O corpo físico é sempre o equipamento de ação que o espírito, romeiro do progresso, é capaz de receber com proveito, consoante as necessidades e méritos que lhe caracterizam a experiência. Qual acontece, na esfera humana, em que se atribuirá a cada criatura um instrumento que possa manejar para o bem comum, cada espírito, em se materializando na terra, usa o veículo carnal que lhe seja adequado à luta imprescindível. Entre os homens não se confiará o leme da usina elétrica ao adolescente irresponsável, nem se colocará o explosivo, destinado a cinzelar as formas da natureza, nas mãos da criança, incapaz de apreender-lhe o perigo. Ninguém se lembrará de entregar o tesouro da coletividade ao delinquente que a penitenciária recolhe, nem se dará ao tribunal a cabeça do analfabeto. Assim é que na reencarnação, cada alma detém os recursos que mereceu. É por isso que, embora identificados na espécie, não existem dois corpos humanos perfeitamente iguais. A justiça funciona para cada ser, na pauta dos prêmios que conquista ou dívidas que amontoa. Conserva a tua vestimenta de carne, acima de tudo, o uniforme de trabalho que o Senhor te concede à vida para que te refaças do passado obscuro na direção de luminoso por vir. Ainda mesmo agravado de achaques ou deformado por dolorosas mutilações, incompleto ou enfermiço, aleijado ou desagradável à vista, teu corpo é bênção de Deus em teu próprio favor, buril com que te cabe aprender e servir, sofrer e lutar, dignamente, aprimorando a própria alma que, um dia, se quiseres viver no padrão de Jesus, comparecerá, liberada em pleno céu, na condição de obra-prima. Emanuel. Prece antes e depois. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que seus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não se te converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que depois não se te transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar em direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que seus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se te transfigure a petição em grito blasfematório. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor te ilumine o coração para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas, a fim de que depois não se te expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Todos fazemos preces, depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus, em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime que, na grande angústia, erguer-nos-á para a alegria soberana capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade.
Emanuel. No rumo do porvir. Reúne os grilhões que te encadeiam à tristeza ou ao pessimismo e arroja-os ao braseiro do amor. Deixa que o lume da fraternidade extermine em teu mundo íntimo as recordações em torno dos golpes que te feriram, das palavras que te laceram o coração. Lembra-te das flores que desabrocham sobre as ruínas. Recorda as árvores que se erguem vitoriosas sobre o espinheiro. Elas perfumam o pântano e procuram o céu. Há pessoas que conservam da vida somente as reminiscências amargas, solidificando as cadeias da aflição nos próprios pulsos, como se devêssemos transportar conosco o cesto de lixo que a higiene pública determina seja lançado ao esquecimento. Quem acredita no bem e confia-se ao mal é semelhante ao pássaro que, conscientemente, mutilasse as próprias asas. Acende a lâmpada de teu coração e segue em frente. Os que caíram nas sombras reerguer-se-ão aos teus sinais. Os que tombaram fatigados ressuscitarão, à claridade de tua esperança. Não receies. Não te perturbes. Não desanimes. É doce marchar no clima abençoado de companheiros que nos entendam, mas, se estiveres sozinho, avança mesmo assim. Quem segue com Jesus, pode conhecer a soledade, jamais o abandono. O ideal do bem é a tua força. Serve a todos e a vitória começará em ti mesmo. Para que a incompreensão se entrincheire em forma de mentiroso poder, quase sempre é necessário que milhões de homens se aniquilem uns aos outros, mas que o amor fosse trazido ao trono dos corações humanos, bastou o sacrifício de um só. Sigamos com ele, nosso Mestre e Senhor, e alcançaremos a alvorada divina da eterna sublimação. Nina Aroeira. Figurino. À medida que se alteia o padrão cultural, preocupa-se a pessoa humana com o próprio aspecto. É preciso impressionar de maneira agradável. E a moda entra em ação para solucionar-lhe o problema. Movimentam-se alfaiates e modistas, lojas e gabinetes, agulhas e trenas para o mister da costura. Confecção simples e alta costura. Surgem as criações para inverno e verão, outono e primavera, em linhas especiais segundo sugestões de tempo e clima. Combinações e negócios felizes, no mundo, quase sempre se realizam conforme as credenciais do figurino e, por isso, homens e mulheres capricham no concurso de esbeltez e elegância que levam a efeito, cotidianamente, nas ruas. Não nos esqueçamos, porém, de que somos igualmente observados no reino da verdade, através do porte espiritual que adotamos. Nossos pensamentos são as criações de que se nos veste a personalidade autêntica e, por eles, somos conhecidos, vistos, ouvidos e analisados na vida superior, cabendo-nos o dever de buscar em Jesus o modelo das nossas atitudes e decisões. Nos círculos terrestres, os requerimentos à autoridade humana, para serem considerados, reclamam primor de apresentação. E, no mundo espiritual, muitas vezes, depois dessa ou daquela petição aos administradores celestes, temos ouvido, de coração opresso: filha, repare o teu figurino. Sheila. Em desobsessão. Imagina-te perdido, longe de casa, em noite de temporal. Por fora, a sombra espessa se te afigura povoada de monstros, enquanto as vozes da natureza se assemelham ao clamor desarticulado de aflição e loucura. De instante a instante cambaleias no charco, golpeado pelo chicote da ventania. E, por dentro, assinalas o pavor do desconhecido e o temor de retroceder. Gritas e choras, acabando identificado por viajantes do desespero no quadro estarrecedor. No entanto, de improviso, surge doce refúgio que a luz banha sublime. E nesse lar de amor encontras agasalho, conforto, lume e pão. Então compreenderás que um templo de socorro, aberto aos corações que a morte conturbou, é uma porta do céu e uma bênção de Deus. Emanuel. Esquecimento. Não te rebeles contra o esquecimento em que te mergulhas, na experiência da terra, e aprende a valorizar o minuto para materializar o bem, assim como o tecelão aproveita o fio para fazer a própria vestidura. Sob a neblina da carne, reencontramos-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. A consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Aí dentro, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de pesados compromissos com as sombras. Não te preocupes se a memória anestesiada pela misericórdia divina se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem fostes. E, em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves. Somos ainda o reflexo do que somos. Obtemos do mundo o que merecemos. Desse modo, saibamos retificar o passado, com a observância do bem, nas horas do presente, e o porvir responder-nos-á com a seara de amor e luz.
paz e alegria que nos propomos alcançar. A luta terrestre é campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade, todos os dias. Comecemos, porém, pelo canteiro de casa. Nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo são leiras de espiritualidade, esperando por nossas demonstrações de concurso fraterno. Não ouvides a aplicação dos ensinamentos de Jesus, por onde segues, e o esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à sublimação integral. Emanuel. Enviados de Cristo. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado na desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado, por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lástima, a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega, para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo, o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende, pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada, ninguém na terra traduz. Esse doente cansado, que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, a míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes, com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada, que chora sem rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos, que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, recordas o não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia, na estrada do dia a dia, para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los, da morte em sombra e prova, doando-lhes vida nova, na escola viva do amor. Irene Souza Pinto. Um momento. Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que, se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhos. Quando a ambulância deslize rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que, talvez um parente nosso extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo, é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. André Luiz. Sempre mais. Observai a natureza e compreendereis a lição evangélica do sempre mais. Quanto mais se humilha a fonte nas profundezas do solo, mais recebe os fios d'água, transformando-se em grande rio. Quanto mais se ajusta o combustível, mais se alastra o fogo devastador. Quanto mais se demora o lodo no chão, mais se estende ao derredor. Assim também, no campo de nossa vida moral teremos sempre daquilo que produzimos. Confiemo-nos à leve sombra de tristeza e, a breve tempo, padeceremos infinito desânimo. Fujamos à fraternidade e a solidão viverá conosco. Rendamo-nos às tentações de rebeldia e a cólera explodirá, por dinamite invisível da morte, em nosso veículo de manifestação. Neguemos entrada ao amor em nossa alma e o ódio cristalizar-se-á, violento, em nosso mundo íntimo. Adiemos o nosso aprendizado para o futuro e, amanhã, nossa ignorância se fará mais pesada. Fixemos os defeitos do próximo e acordaremos no espinheiro da maledicência. Um gesto de simpatia convocará a solidariedade em nosso favor. Estendamos a luz da boa vontade a alguém e o auxílio de minutos virá em nosso encontro. Tudo é sintonia no universo. Tudo se encadeia na vida, segundo as origens dos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações. Não te esqueças de que a lei te conferirá, em dobro e sempre mais, de acordo com aquilo que desejas e produzes. Emanuel. Mudança de plano. Não esperes pela morte do corpo para realizar o serviço da própria elevação. Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos.
Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalentas a disposição de comprar inimigos, através de atitudes impensadas, detente na serenidade e aprende a servir aos desafetos alcançando, assim, o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, erguendo-te para o trabalho digno. Consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida, dentro de nossa residência planetária. Cada criatura vive na faixa de sentimento a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batráquio mora no charco. A ave plana e canta na altura. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma reside na esfera de ideal que forma para si mesmo com o próprio pensamento. Quem deseja um mundo melhor pode avançar pelo trabalho e pela boa vontade, no roteiro da ascensão, desde hoje. Emanuel. Consanguinidade. Recebes no lar a herança do passado, com a qual reestruturas o próprio destino, na direção do futuro. É aí, no cadinho fervente das reações espirituais intensivas que se nos exercita o coração para servir a família maior, a estender-se na humanidade. Recorda que entre as quatro paredes da organização doméstica, recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos, sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. O Cristo reúne nos mesmos laços de sacrifício, aqueles que se algemaram no pretérito a delitos obscuros e ajuda-os no resgate das faltas perpetradas em comum, sustentando-os nos conflitos purificadores que tantas vezes surgem, estranhos e contundentes, nos elos da consanguinidade. Se possuis a teu lado alguém que se constitua num fardo vivo a carregar, compadece-te e ajuda sempre. Todos nós, quando no mundo, recebemos em posição de auxiliar aqueles que, retardados na senda evolutiva, esperam de nosso esforço, a migalha de luz que os arrebatará ao domínio das trevas. Se foste defrontado, contrariamente aos teus sonhos, por familiares que não se harmonizam com o teu modo de ser, lembra-te de que o credor antigo comparece em tua casa reclamando-te pagamento. Se surpreendes naqueles em que depunhas a melhor esperança, modificações que te envolvem nas inquietantes vibrações do desapontamento e da amargura, silencia, desculpa e segue adiante, amparando-os como puderes. Não valem a deserção das obrigações regeneradoras ou a fuga da renunciação ao áspero serviço que nos cabe atender, porque amanhã a vida constranger-nos-á, de novo, a regressar ao cálice de fel menosprezado, a benefício de nossa própria cura. Ama aqueles que o Senhor te confiou quais são e não como desejarias tu fossem eles, porque, pelos teus votos bem cumpridos, encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Emanuel. Erros do amor. Antes os erros do amor que aparecem na vida. Nunca ergas a voz. Recorda, coração, se a pessoa acusada fosse qualquer de nós. Quem poderá pesar as circunstâncias de convivência, angústia e solidão? Quanta mudança chega de improviso. Por um sim, por um não. Entre afeto que sonha e dever que governa. Quanto conflito surge e quanto anseio vem. Quando a dor de ser só escurece o caminho. Ninguém pode prever as lágrimas de alguém. Votos no esquecimento, afeições destruídas. Ocultas aflições, desencantos fatais. Quanto chora quem sofre, ante golpe e abandono. E quem bate ou despreza, às vezes, sofre mais. Ante as faltas de amor, alma querida, não te deis a censura sempre vã, que o teu dia de amor incompreendido talvez chegue amanhã. Problemas de quem ama, em luta e prova, sejam teus, sejam meus. Quem os conhecerá desde o princípio? Quem os verá? Só Deus. Maria Dolores. Diante da rebeldia. Quanto o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, segredando frases como estas: não adianta fazer o bem ou não mereceis sofrer. Aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. No alto, constelações que te habituaste a admirar, dizem-te ao pensamento: antes que o teu raciocínio nos visse a luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará: não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Em torno de ti, a árvore falará: esforço-me de janeiro a dezembro a fim de dar os meus frutos por alguns dias, em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar, e o animal te confessará:
Vivo debaixo do teu arbítrio e fazes de mim o que desejas. Por séculos e séculos, por que devo sofrer-te as ordens, sejam quais sejam, para que eu possa, um dia, sentir como sentes e pensar como pensas? Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante, através de décadas e décadas de silêncio e traça caminhos na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de aço polido e reflete em que ela jamais seria o que é sem os golpes de fogo, que lhe ajustaram os elementos, e quando sacies a própria fome, dedica um instante de reconhecimento ao pão de que te serves, recordando que nunca lhe terias a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Oferece à paz de todos o concurso que a harmonia te pede. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo, a cercar-nos de amor, em todas as direções, e reconheceremos que se transformações dolorosas, no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias. A dor é o instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos, a pouco e pouco, em falenas de luz. Emanuel. Presença de Jesus. Afirmas, muita vez, alma querida, em fervorosa prece. Quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah! Senhor, se eu pudesse. Depois declaras-te sem forças. Pensa, entretanto, nisto. Pode ser hoje mesmo, onde estiveres. A sublime extensão da bondade de Cristo. Fita sobra da mesa que te ampara. Utilizando um pão, simples embora. Consegues replantar as flores da alegria, na penúria de quem chora. Considera o montão de bens que atiras longe. Sem sentir, sem pensar, inconsequentemente. Descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda, tida por singela, escorada na fé que te bendiz. Transforma-se na xícara de leite, que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis. Ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e consolo. Para o enfermo largado a solidão. Trazes contigo os dotes da brandura. Ante os golpes do ódio explosivo e violento, guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza, para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil nem te omitas. A trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte. A presença de Cristo em teu gesto de amor. Maria Dolores. Entre hoje e amanhã. Reflete no companheiro que chega cansado e desiludido a esmolar-te simpatia e consolo. Sabes talvez, nas mínimas particularidades, tudo o que lhe terá ocorrido. Provavelmente conheces que se trata de alguém, carregando os grilhões da culpa. Alguém que sobraça pesada carga de remorsos a lhe atenazarem o coração. Mentaliza, no entanto, o que faria Jesus se procurado por ele? Ouvi-lo-ia com generoso interesse, descobrir-lhe-ia algum tópico de bondade ou saberia destacar-lhe essa ou aquela qualidade elogiável, de modo a descerrar-lhe alguma porta mental de bom ânimo, auxiliando-o a caminhar para a frente. Diante dos irmãos que te busquem solicitando conforto depois de quedas e desenganos, não te disponhas à condenação ou censura. Pensa no bem que haverão feito, nos impulsos nobres que lhes presidiram os atos e renova-lhes a confiança em si mesmos. Compadece-te sobretudo daqueles que se demoram nos problemas da culpa sem possibilidades imediatas de solução. Não necessitas reprovar-lhes diretriz e conduta. Eles já se reconhecem marcados por dentro a fogo de angústia e não te procuram para que lhes agraves a dor. Suplicam-te paz e refazimento, auxílio e apoio à própria libertação. Recorda em quantas ocasiões teremos sido amparados pela bondade do Cristo de Deus que frequentemente nos toma o leve fio da intenção correta para transformá-lo em vigoroso apetrecho de socorro a nós próprios e não menospreze, seja quem seja. Importa, ainda, considerar que muitas vezes no campo da ocorrência que se reprove presentemente, nascerá o acontecimento que nos colherá louvor no futuro. Além disso, nós todos, os espíritos em evolução nos climas da Terra, somos ainda portadores de imperfeições e deficiências por vencer, de permeio com obstáculos íntimos a serem necessariamente transportados, com créditos e débitos, erros e acertos no livro da própria vida. E, por isso mesmo, em matéria de apoio espiritual, se hoje é o nosso momento de compreender e de dar, amanhã será talvez o nosso dia de pedir e de receber.
Emanuel. Nascer de novo. Gritava em Olimundo, com braveza. No antigo fazendão do Rio Fundo. No meu sítio não quero vagabundo. E punha fogo às choças da pobreza. As mulheres clamavam, que tristeza. E os velhos, Deus nos valha neste mundo. Sem compaixão seguia em Olimundo, fazendo fogaréu de palha acesa. Mas o velho morreu. Estava louco. Via fogo dos pés até no cocô. Rogou reencarnação quanto podia. Hoje é feliz na roça do macaco. Tem sossego, mas mora num barraco, que pega fogo quase todo dia. Cornélio Pires. Na partilha do bem. Não te detenhas a reclamar, quando a oportunidade te faculta repartir. Muitos estimarão a largueza da praça, deitando cáustico verbal sobre aqueles que se elevaram à responsabilidade da evidência pública ou fabulando negativamente em torno das ocorrências do dia, sem perceber que poderiam converter o próprio tempo em amparo aos semelhantes. Caminharás, porém, no dever de servir. Compreenderás que uma hora vazia é valor depredado na edificação do bem coletivo, tanto quanto o pão desperdiçado é furto indireto, à mesa daqueles irmãos que enfrentam a ameaça da fome. Reconhecerás que a obrigação de repartir é lei universal para todas as criaturas. Reparte o sol os benefícios de suas forças, reparte a fonte os donativos de suas águas. Divide igualmente os teus recursos, quaisquer que eles sejam, para multiplicar a felicidade comum. Concederás um raio de luz da tua fé a cada um daqueles que a descrença conserva na noite do desânimo. Transmitirás teus conhecimentos elevados aos companheiros que a ignorância congrega na sombra. Estenderás o talento da coragem aos que perderam a esperança. Partilharás teu dinheiro com as vítimas da penúria. Farás mais ainda. Promoverás o teu enriquecimento moral na prática dos princípios superiores que assimilas e aumentarás a tua prosperidade a fim de repartir o bem, cada vez mais. Não te voltes para trás, para enumerar as rosas do louvor ou os espinhos da ingratidão. Ajuda e segue adiante, na certeza de que basta o privilégio de oferecer aos outros o melhor do que és e o melhor do que fazes. Muitos acusam ou se queixam. Sê tu a voz que abençoa e a mão que auxilia. E se alguém te reprova ou te não entende, serve mesmo assim, recordando que, adiante de nós, caminha sempre o infinito amor de aquele que é a vida de nossas vidas e que se oculta, incompreendido e silencioso, na sílaba única com que se nos apresenta sob o nome de Deus. Emanuel. Palavras do semeador. Cultiva o bem e a paz na própria lida. O mundo é um campo imenso aberto à vida. Plantarás, colherás. Tudo será, depois, como escolhemos. O charco mais profundo ou os céus supremos. A alegria ou a tristeza, a guerra ou a paz. Repara em torno de teus pés, a glória, que te enriquece a senda transitória. É a seara de luz, daqueles que, ajudando e abrindo os braços, traçaram, por amor para os teus passos, o roteiro da fé que te conduz. A luta é a escada enorme em que te elevas. Além do sofrimento, além das trevas. É o buril da aflição, que, a golpes de amargura, te atormenta. Em toda parte, é a santa ferramenta, que aprimora e redime o coração. Não te detenhas. Crê, ama e confia. Depois da noite há sempre um novo dia. Louva o eterno esplendor. E, embora o gelo e a sombra, serve e espera. Semeia agora a excelsa primavera dos teus sonhos de amor. A vida que te segue e te rodeia é a gleba sempre ativa e sempre cheia de princípios do bem. Cultivando a bondade doce e pura, acolherás os pomos da ventura. Aqui, agora e além. Aprende sem repouso e ama servindo. E o teu futuro brilhará mais lindo. Na beleza real. Faze jorrar o sol que te ilumina. E ceifarás, mais tarde, a luz divina. Na seara imortal. Carmen Sinira. Imagens. Não é somente o homem que escreve, a pessoa capaz de trazer monstruosas criações ao pensamento do povo. Assim como não apenas o tribuno pode formar na mente alheia estados alarmantes de ansiedade e loucura. Quantas vezes, nas tarefas cotidianas, traçamos nos outros destrutivas impressões de revolta e indiferença, com os nossos gestos impensados? Quantas vezes nossa cólera terá gerado naqueles que nos cercam, o desânimo e a frustração? Em quantos pequeninos lances da luta diária, damos pasto à calúnia e à maledicência, plasmando ideias que, hoje vagas e imprecisas podem ser amanhã, decisivos fatores de perturbação e delinquência? Longe de ponderar as responsabilidades que nos enriquecem o espírito, frequentemente descemos a questiúnculas e bagatelas infelizes, sugerindo a maldade e disseminando a aflição, agravando, assim, nossos débitos, consolidando as forças da ignorância e da crueldade, em desfavor de nós mesmos.
No altar de nossa fé e no campo da caridade que o Senhor nos deu a lavrar, recorda que responderemos pelas imagens que os nossos pensamentos, palavras e atos estabelecem na alma dos outros, tanto quanto os arquitetos se incumbem das construções que lhes obedecem aos planos. E acordando para a luz que nos cabe acender na viagem da vida, não te esqueça da claridade de paz e bom ânimo, confiança e alegria que nos compete estender, na proteção aos que nos cercam, a fim de que possamos avançar livremente ao encontro da harmonia e do progresso, porque todas nossas criações de pessimismo e indisciplina, desalento e amargura, em seus golpes de retorno, significarão para nós mesmos penúria e dificuldade, infortúnio e provação. Emanuel. Roguemos auxiliando. Nos serviços da oração, não nos limitemos a pedir. Roguemos auxiliando. Todos podemos ajudar. Recorda que a proteção do céu volve a terra dinamizada de mil modos, através das forças da natureza. O chão seco clama por auxílio da fonte para socorrê-lo. Sofre o manancial com o rigor da canícula e a chuva desce solucionando-lhe os problemas. Chora a planta esquecida e o adubo reconforta-a. Suspira a árvore por ajuda e o orvalho precipita-se por remédio balsamizante. Tudo na vida é interdependência, fraternidade, cooperação, amparo mútuo. Não nos esqueçamos de que, rogando assistência ao Pai Celestial, podemos colaborar com a providência divina, representando-a, junto daqueles que sofrem mais que nós, afrontando obstáculos que nunca vimos. Ninguém é tão pobre que não possa dar um pouco de alegria ao vizinho, que não possa distribuir pequeninas migalhas de tolerância com os familiares necessitados de compreensão, ou não possa oferecer alguma prece, em favor do enfermo ou agonizante. Por toda parte, é possível observar a existência de gavetas atulhadas de roupa, que poderiam servir na substituição dos andrajos daqueles irmãos nossos, que sofrem o açoite do frio e do vento, e de cofres saturados de recursos e lembranças, cujos donos provavelmente serão, em breve, visitados pela morte que inutilmente montoam o que lhes é desnecessário. Aprendamos a pedir o que pudermos. Roguemos amor, amando aos que nos cercam. Imploremos o concurso do céu, espalhando a solidariedade na terra. Não ouvides a tragédia das águas estagnadas. Enquanto o riacho que serve a todos corre feliz, a caminho do mar, dando e recebendo, auxiliando e sendo auxiliado, o poço de água parada se converte em refúgio de vermes e monstros, disseminando infeliz, o hábito da enfermidade e o escuro da morte. Emanuel. Todos podemos ajudar. A caridade não é trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido na abastança material. É, sobretudo, amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se és rico de saúde, não te esqueças da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual te felicita o raciocínio, não ouvides o irmão que reclama o teu concurso para melhorar-se. Se possuis a fé, ajuda ao descrente, dando-lhe o testemunho de tua renovação espiritual. Se recebeste o dom da alegria, não te esqueças do triste amparo, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser o rico de ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais pode ser rico de talentos do espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho. O moço pode ser rico de disciplina e boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procura a tua fortuna e espalha-lhe as bênçãos. A vida te compensará, infinitamente, cada gesto de amor que fixares na alma dos semelhantes, auxiliando-os de algum modo. Deus é o nosso Pai de ilimitada misericórdia, mas também de infinita riqueza. Na condição de seus filhos, distribuamos os recursos que a vida nos empresta, em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre, de conformidade com as nossas próprias obras. Emanuel. Na construção da fé. A grande jornada começa de um passo. Os grandes espetáculos de habilidade intelectual ou da resistência física alcançam iniciação justa na alfabetização e na ginástica. A natureza jamais altera os princípios de sequência em que confere plena execução às leis do Senhor. Assim também, no campo espiritual da vida é imprescindível recordar que nunca removeremos as montanhas da dificuldade fora de nós, sem superarmos as pedras que nos afligem por dentro. Lembremo-nos de que o edifício mais complexo é formado de insignificâncias numerosas e saibamos erguer, tijolo a tijolo, as paredes do nosso santuário de confiança indestrutível. Para isso, é preciso fixar as próprias forças no trabalho de nossa autoeducação, dia a dia, convertendo os pequeninos obstáculos de nossa vida interior em recursos de nosso aperfeiçoamento.
Nem sempre somos chamados às demonstrações públicas de cultura e sublimação, mas todos encontramos, no curso das horas incessantes, ocasiões de treinamento para a construção do templo da fé viva em nossa alma. Tropeços escuros ameaçam-nos a ascensão do espírito. Aqui é a palavra contundente que nos fere ou magoa, ali é a ingratidão que nos visita na forma de impermeabilidade ou indiferença. Agora, é a maledicência que nos tenta a leviandade, mais tarde, é a sugestão das trevas inclinando-nos à perturbação e ao crime. Hoje, é o parente que se transforma em verdugo de nosso coração, amanhã, é o amigo que deserta de nossas melhores esperanças. Aqui, é o diretor áspero e cruel, mais além, é um subordinado que nos induz à amargura e ao desespero. Agora, é o desequilíbrio daqueles que mais amamos, depois, será a enfermidade, martelando-nos a resistência moral. Indispensável amar, crer, esperar e tolerar sempre. Guardemos serenidade e avancemos para adiante. O mundo é casa de Deus, a humanidade é a nossa família e o burilamento de nossa própria personalidade ainda é trabalho essencial a fazer. Edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós, servindo, ajudando, elevando, esquecendo todo o mal, criando a simpatia e a cooperação ao redor de nossos passos. Seremos surpreendidos pela claridade da fé que é a maneira de bênção do céu, virá esclarecer-nos o coração, iluminando-nos a vida. Emanuel. Todos podemos ajudar. A caridade não é trabalho exclusivo daquele que se encontra temporariamente detido na abastança material. É, sobretudo, amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se és rico de saúde, não te esqueças da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual te felicita o raciocínio, não ouvides o irmão que reclama o teu concurso para melhorar-se. Se possuis a fé, ajuda ao descrente, dando-lhe o testemunho de tua renovação espiritual. Se recebeste o dom da alegria, não te esqueças do triste amparo, a fim de que se reerga no caminho da esperança. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem de grande expressão financeira pode ser o rico de ouro terrestre, o homem pobre de recursos materiais pode ser rico de talentos do espírito. O doente pode ser rico de paciência e coragem, tanto quanto a pessoa de excelente saúde pode ser rica de bondade e cooperação. O homem maduro pode ser rico de tolerância e carinho. O moço pode ser rico de disciplina e boa vontade. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procura a tua fortuna e espalha-lhe as bênçãos. A vida te compensará, infinitamente, cada gesto de amor que fixares na alma dos semelhantes, auxiliando-os de algum modo. Deus é o nosso Pai de ilimitada misericórdia, mas também de infinita riqueza. Na condição de seus filhos, distribuamos os recursos que a vida nos empresta, em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre, de conformidade com as nossas próprias obras. Emanuel. Leitura da caridade. A caridade não será transmitida apenas através da frase que a ensina, embora devamos a melhor veneração ao verbo edificante. Não será aprendida tão somente nas páginas consoladoras da antologia religiosa. Será lida, acima de tudo, em nossa própria existência. No lar, o esposo conhecer-lhe-á os princípios da renunciação da companheira, tanto quanto a esposa contemplar-lhe-á a excelsitude na correção irrepreensível do homem que preside a casa. Os filhos observam os ensinamentos na conduta enobrecedora dos pais, e os familiares, no sentido comum, procurar-lhe um tesouro vivo naquele que fala e se movimenta em seu nome. Nas instituições, os dirigentes identificar-lhe sublimidade na cooperação digna dos subalternos e os que obedecem notar-lhe a grandeza que guardam a autoridade e orientam o serviço. Não nos esqueçamos de que no lar e na vida pública, todos os que nos cercam esperam de nós a mensagem da caridade, através dos nossos mínimos atos de compreensão, afabilidade, carinho e gentileza. Nosso coração é diariamente lido pelos outros na palavra que emitimos, na frase que escrevemos, no compromisso que assumimos ou nos gestos que praticamos. É preciso lembrar, pois, na altura de nossos atuais conhecimentos espiritistas, que não mais nos basta a doação do supérfluo para a revelação da divina virtude, na ordem material da vida. Recordemos o dever de dar de nós mesmos, com esforço, sacrifício pessoal, disciplina e suor, em nossas relações com os semelhantes, se desejamos assimilar a lição que Jesus nos legou. Façamos de nossas experiências um livro aberto de amor puro, em que nossos irmãos de caminho possam ler a fraternidade e a cooperação, em todas as nossas obrigações bem cumpridas, e a caridade será fulgurante estreia em nosso coração, brilhando para os que convivem conosco e clareando-nos o caminho para a glória da vida eterna. Emanuel. Ora a ora, dia a dia.
Se desejas pautar o próprio caminho nas diretrizes de Jesus, chamado que te encontras ao serviço do Evangelho, não te esqueças da hora bem vivida para que o teu dia de trabalhador seja realmente uma bênção. Quando te levantas, cada manhã, vigia os pensamentos com que inicias a tarefa diária, meditando na confiança com que o Cristo te espera a cooperação junto àqueles que te rodeiam. Quando começares o desempenho de tuas obrigações, centraliza a força mental no dever a cumprir. Se tua missão permanece circunscrita ao santuário familiar, faze de tua habitação um pequeno paraíso de amor e alegria, ainda mesmo ao preço de tua dor e tua renúncia, em favor de quantos te participam a experiência. Se teu esforço deve desdobrar-se à distância do lar, recorda o respeito que devemos a todas as criaturas e não gastes a energia do teu verbo senão para consolar e instruir, ajudar e sublimar. Em casa ou na via pública, de certo, muitas vezes, receberás a visitação da maledicência a requisitar-te o pensamento e a palavra, a discórdia e a calúnia, a leviandade e a insensatez. Agora é um amigo despreocupado que estima a cultura do pessimismo e da crítica, induzindo-te o coração à perda de minutos preciosos da vida, reprovando a conduta de autoridades distantes. Mais tarde, serás convocado pela observação de parentes consanguíneos, acerca de futilidades mil, que quase sempre envolvem a alheia reputação. Não maltrates nem firas quem te ofereça semelhantes espinhos da roseira do mundo, mas sem afetação e sem alarde. Procure encaminhar o conversador para algum tema edificante ou para algum serviço suave em que o concurso dele possa ser valiosamente aproveitado. Sobretudo, não te enganes com o apelo anestesiante do repouso desnecessário. Dificilmente encontramos a diferença entre a ociosidade e a fadiga. Se pretendes conquistar o título escolhido no campo da boa nova, vale-te do chamado de Jesus e movimenta-te no bem com fervor infatigável. Observa os teus dias se desejas uma existência cheia de graças, e convertendo as tuas obras em cânticos de serviços, encontrarás enfim a comunhão sublime com aquele que nos ama, desde o princípio dos séculos, e que por amor a nós todos, jamais abandonou o trabalho incessante, de modo a socorrer-nos e a sustentar-nos até o fim. Emanuel. Assistência espiritual. Qual sucede no plano dos companheiros, ainda jungidos à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da terra, ansiando vê-los definitivamente solucionadas. Entretanto, é preciso conformar as próprias deliberações aos impositivos da vida. Entendimento não é construção que se levante de afogadilho e a morte do corpo denso não marmoriza as fibras da alma. Muitas vezes, trememos diante dos perigos que nos desdobram à frente de seres amados e outro recurso não identificamos para sossegar-nos a alma senão a prece que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Afligimo-nos, perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos e tudo daríamos de nós, para que se harmonizassem com a realidade, sem perda de tempo. Mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencantamento, a fim de que a experiência se lhes amadureça, no âmago do ser, por fruto precioso de segurança. Partilhamos a dor de enfermos estremecidos que nos envolvem o pensamento nas vibrações atormentadas dos rogos com que nos aguardam a intervenção e renunciaríamos de pronto a tudo que significasse nossa própria alegria para rearticular-lhes a saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhes a coragem no sofrimento inevitável às vitórias morais deles mesmos. Acompanhamos as provas de amigos inovidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e, jubilosos, tomar-lhes-íamos o lugar sob as cruzes que carregam, mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo, para que não desfaleçam na luta, único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Seguimos o curso de acontecimentos desagradáveis, entre irmãos que nos partiram ideais e tarefas, entendendo que qualquer sacrifício justo ser-nos-ia uma bênção para furtá-los aos conflitos que lhes ferem a sensibilidade. Contudo, é imperioso, de nossa parte, sustentar-lhes as forças, na travessia das crises menores que lhes vergastam o coração no presente, para que se lhes ilumine o aprendizado e se lhes acorde mais vivamente o senso de responsabilidade no dever a cumprir, evitando-se calamidades maiores que cairiam, de futuro, por agentes arrasadores, nas construções espirituais deles próprios. Todos somos de Deus e pertencemos-nos uns aos outros. No entanto, cada qual de nós estagia mentalmente em sítio diverso da evolução. Por esse motivo, nas dificuldades e lutas que nos são próprias, suplicamos a infinita bondade concessões disso ou daquilo. Mas só a infinita bondade conhece realmente o que necessitamos daquilo ou disso. Condicionemos, assim, os próprios desejos à divina orientação que dirige o universo em divino silêncio, porque foi ao reconhecer-nos por enquanto incapazes de querer e saber, acertadamente, o que mais nos convém à verdadeira felicidade, é que Jesus nos ensinou a sentir e dizer na oração:
Diante do Pai, seja feita a vossa vontade, tanto na terra, quanto nos céus. Emanuel. Tua religião. Tua religião. Em muitas ocasiões, perguntas se ela é, realmente a melhor. Não precisas, porém, de largar comparações. Faze o exame da própria fé. Se nas crises da vida, quando suplicas concessões especiais, em teu benefício, a tua religião te ensina que todas as criaturas são filhas do Criados, sem que te seja lícito exigir qualquer privilégio na criação. Se, nas atribuições de merecimento, quando rogas favores particulares para aqueles que te desfrutam os caprichos do afeto, a tua religião te aconselha a respeitar o direito dos outros. Se, nas invasões da mentira, diante das perturbações que se distendem por gases envenenados, quando te inclinas, naturalmente, para onde te predisponham os ventos da simpatia, a tua religião te confere a precisa força moral para aceitar a verdade. Se, no jogo dos interesses materiais, quando tentações numerosas te induzem a trapacear, em nome da inteligência, com vantagens pessoais manifestas, a tua religião te mostra o caminho do dinheiro correto, sem afastar-se do suor no trabalho e da responsabilidade no esforço próprio. Se, nos dias amargos de humilhações, quando o orgulho ferido te sugere desespero e revide, a tua religião te recomenda humildade e abnegação com a desculpa incondicional das ofensas e esquecimento de todo o mal. Se, nas horas de angústia, perante a morte que paira, inevitável, sobre a fronte dos entes queridos, quando a separação temporária te impele ao desânimo e à rebeldia, a tua religião te assegura a certeza da imortalidade da alma, sustentando-te a paciência e iluminando-te as esperanças. Se, tua religião considera a felicidade do próximo acima da tua felicidade, convertendo-se em serviço incessante no bem, sob a inspiração da justiça, a tua religião é e será sempre uma luz verdadeira para o caminho, conduzindo-te à alma, degrau de entendimento e trabalho para as esferas superiores. Se te declaras em ação, na doutrina espírita, efetivamente, a tua religião não pode ser outra. E, se dúvidas te avassalam o pensamento em matéria de crença e conduta, preconceitos e tradições, entra no mundo de ti mesmo e indaga da própria consciência qual teria sido, entre os homens, a religião de Jesus. Emanuel. Cérebro e coração. O cérebro, em verdade, articulará leis que disciplinem os povos. Comandará arrojadas experimentações científicas, plasmará ilações filosóficas e religiosas da mais elevada importância na marcha evolutiva da consciência. Medirá as distâncias em pleno céu. Comporá maravilhas com méritos da palavra. Conquistará o domínio do espaço, erguendo o homem à condição de triunfador do mundo. Descerá, com segurança, aos mais obscuros labirintos do mar, arrancando-lhes os segredos. Abordará com maestria os enigmas da natureza, para solucioná-los em seu próprio favor. Tecerá os primores da arte. Estenderá os benefícios da indústria. E supervisionará todas as iniciativas da criatura na subida ao plano superior. Entretanto, no coração reside a força criadora do ser e somente através dele flui a generosa fonte do amor que gera a beleza e glorifica as bênçãos da vida. É por isso que Jesus, o nosso divino mestre, falou acima de tudo ao coração humano. Porque se o cérebro é garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha, soberana, confundindo a Terra com o céu para que a humanidade se integre, vitoriosa, na luminosa comunhão com Deus. Emanuel. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma no mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos as trevas da incompreensão e as nuvens da discórdia, implorando a graça da luz. Não clames, porém, contra as sombras. Muita vez, o desespero é a preguiça agitada, tanto quando a lamentação é a ociosidade sonora. Não condenes, nem reclames. Faze alguma caridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplendente, amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho. O amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à glória solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Emanuel. Prece para hoje. Senhor. Enquanto o tempo se renova, nos vastos horizontes deste dia, aspiro a ser, onde me colocares, a lembrança de paz e alegria. Ante a explosão de amor com que envolves o mundo. Deixa que eu seja um raio de esperança, a todo o coração desalentado, que procura encontrar-te e ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro, a penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé.
levantando na estrada os tristes e infelizes. Converte-me a visão em caridade. Dá-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever. Faze de minhas mãos artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja com quem for, num singelo canteiro de trabalho. A bendizes-te a luz e a florir-se de amor. Maria Dolores. Nossas mãos. Em verdade, há milhares de mãos maravilhosamente limpas no jogo das aparências. Mãos que se cobrem de joias valiosas, mas que não se dispõem a partir um pão com o faminto. Mãos que se agitam, vivazes, na mímica dos discursos comoventes, mas que não descem ao terreno de ação para misturar uma gota de remédio ao doente. Mãos que assinam decretos e portarias importantes na administração pública, recomendando a ordem e a virtude para os governados, mas que não hesitam em desmantelar os bens coletivos que lhes foram confiados. Mãos que escrevem páginas admiráveis de literatura, sob a inspiração da gramática, ornada de tesouros artísticos, e que jamais se preocupam com a prática do verbalismo brilhante que produzem. Mãos que se movimentam em acervo de moedas e notas bancárias, exibindo poder, mas que não cedem o mais leve empréstimo dos recursos em que se demora, sem pesados tributos ao irmão que suporta espinhosos fardos em escuros caminhos. Mãos que indicam aos outros o roteiro da salvação e que escolhem a senda escura da maldição para si mesmas. Realmente, não te esqueças da higiene de tuas mãos, contudo, guarda vigilância para com aquilo que fazes. Nossas mãos constituem as antenas do amor que, orientadas pelo Evangelho, podem converter a terra em domínio da luz. Deixa que os teus braços se integrem no trabalho da verdadeira fraternidade e serás, desse modo, o instrumento vivo da vontade divina onde estiveres, em favor do reinado da paz e da alegria para o engrandecimento do mundo inteiro. Emanuel.